Meus caros e minhas caras, vamos nessa web aula estudar o artigo 83. Lança a mão de um tema muito interessante, é o tema da atuação do Ministério Público, não como autor, mas como fiscal da lei. Vamos ver isso só se for agora. E, uma vez entendendo esse negócio de fiscal da lei, vamos ver se o MP, quando ele atua como fiscal da lei, se ele recebe o processo antes das partes ou depois das partes. Então tá lá. O Ministério Público, diante de certos fatos, em certas ações, o Ministério Público tem participação obrigatória. É a memorização da web aula Promotor de Justiça Mulherengo, bonitinho. Aí, o MP vai ser autor da ação. O MP vai lá, propõe a ação, por exemplo, uma ação ligada a interesses de conflitos coletivos de terra, do sem terra, etc. Beleza? Ou envolvendo o incapaz, o estado da pessoa, direito à vida, para possibilitar o menor de ter tratamento mediante meios científicos, que a religião da família não deixa, misericórdia. E por aí vai. MP então propõe a ação, beleza? Vai para o juiz, aí vai ter um réu. Em muitos casos, no tocante a partes, autor e réu, 99,9% dos casos, o MP ele é autor da ação. Então são raríssimas as hipóteses em que o MP figura como réu. Ih, só um lance de ação rescisória, mas é outra história isso aí. Beleza. Mas o que nós estamos vendo é que o MP tem hora que, diante de certos fatos, o fofo propõe uma ação contra a fofa. O MP não é nem autor nem réu, mas se trata de uma das hipóteses de participação obrigatória do Ministério Público. Mesmo que o Ministério Público não seja autor e nem seja réu, se tratar de hipóteses previstas na lei de participação obrigatória do MP, o MP vai atuar. Só que aqui ele não é parte, não é autor, não é réu. O MP vai atuar como fiscal da lei. É a atuação do MP dando pareceres, ver se está respeitando a legislação da família, da criança, do adolescente, legislação defendendo interesses difusos, coletivos e por aí vai. 83. Intervindo o MP como fiscal da lei, ele vai ser intimado de todos os atos. Isso nós já sabemos, então, complementando a informação, o MP vai ser intimado de todos os atos do processo sob pena de nulidade, tanto nos casos em que ele for parte, geralmente autor, quanto nos casos em que ele atuar como custos legis, como fiscal da lei. Maravilha! Mas o que o examinador adora é o seguinte, tá bom, nesse caso em que o Ministério Público funciona como, fala só uma vez, vai, como... Isso. Como é que é em latim mesmo, professor? Custos legis. Então fala só uma vez, então. Custos legis. Muito bem. Que é o fiscal da lei. O Ministério Público, quando ele atua como custos legis... Você tá chique agora, hein? Como fiscal da lei, o Ministério Público, ele vai olhar o processo antes... ou depois das partes. O que você acha antes? O que você acha depois? Professor, tô na dúvida. Mas não é melhor olhar depois que as partes se manifestaram, por exemplo? Pode pensar assim, não é? Isso mesmo, o Ministério Público vai ter vista não antes, mas sim depois das partes. O Ministério Público vai olhar o processo depois das partes. Claro, quando ele atuar como fiscal da lei. Maravilha! Então tá lá. O MP, atuando também como fiscal da lei, ele pode juntar documentos, juntar certidões que ele pediu. O MP, atuando como fiscal da lei, não é café com leite, não. Ele pode juntar documentos, ele pode produzir provas em audiência, ouvir testemunhas, O MP pode requerer testemunhas também. E também requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade. Ele é o fiscal da lei, ele quer a verdade, ele quer o respeito à lei. Juntar, produzir, requerer. Belezura? A ideia é que o MP não é café com leite, não.
mesmo atuando como fiscal da lei, ele tem forte atuação, é ou não é? Opa, web testes é agora. Então tá lá. Então voltamos àquele web teste que apareceu no início da aula, agora ficou muito mais fácil. Intervindo MP como fiscal da lei. O Ministério Público terá vista dos autos antes ou depois das partes e sendo intimado de todos os atos. Professor, já decorei, é depois. Que beleza! Então, temos aqui uma emoção. É depois. Ele é intimado de todos os atos. É intimado todos os atos. Tanto faz se é autor ou fiscal da lei, mas não é antes das partes. O Ministério Público terá vista depois das partes. Que beleza! Próximo. Mesmo intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público possui legitimidade para interpor recursos. Vale a pena ressaltar, o Ministério Público está na parte de recursos em processo civil. Em certos concursos cai, em certos concursos não. Então o oficial de justiça cai, escrevente cai, oficial de promotoria não está dentro do edital esse pedaço, mas é bom saber. Porque de uns tempos a esta parte, vem caindo alguma questão profundezas do Netuno. Aí a gente prepara o recurso para anular a questão, a organizadora não anula o recurso e a questão fica. Então não custa, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa web aula, é ou não é? O Ministério Público pode interpor recurso, claro, quando ele for parte, mas o Ministério Público também pode interpor recurso quando ele atuar como fiscal da lei. Ah, maravilha! Tanto faz se o Ministério Público está atuando como parte, tanto faz se o Ministério Público está atuando como fiscal da lei. Ele tem legitimidade recursal. Que beleza, belezura? Belezura. Então, mesmo intervindo como fiscal da lei, além da atribuição dele poder, como fiscal da lei custos legis, poder juntar documentos e certidões, de produzir provas em audiência, trazer uma testemunha, por exemplo, e de requerer quaisquer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem legitimidade para interpor recursos? Tem, sim, senhor. É ou não é? É, maravilha. E apesar de não estar claramente no edital, é uma questão lógica, porque imagine, o fofo entra com uma ação de nulidade de casamento contra a fofa. O Ministério Público tem participação obrigatória porque se trata de um assunto ligado a casamento. Imagine que está tendo algum conluio. O Ministério Público enxerga que está sendo ferida a lei e ele não pode interpor nenhum recurso. É ou não é? Vale a pena esse aprofundamento. Belezura? Belezura! Vamos fechar o cerco de todas as questões para o concurso de oficial de promotoria. Ahá! Uhul! Esse concurso é nosso! Um abraço! Bons estudos! Você já foi aprovado, acredite nisso! Esse é o seu concurso! Com a sua força de vontade e com as minhas técnicas de memorização, vamos juntos, rumo à sua aprovação! No curso do Professor Kanashiro você vai tirar de letra a pressão do tempo. Temos o contagem regressiva, simulados com tempo que vão treinar você a fazer questões com a pressão do tempo. Temos também os simulados interativos, excelente para quem está iniciando e maravilhoso para quem já sabe a matéria, para revisar. Implantamos uma nova plataforma de estudo que vai proporcionar a você um estudo mais prazeroso, mais interativo. Somente no curso do Professor Kanashiro você vai encontrar as mais modernas técnicas de memorização. Essa é a memorização do promotor de justiça mulherengo, que vai ajudar você a memorizar brincando as hipóteses de participação obrigatória do Ministério Público no Código de Processo Civil. Você pode estudar em tablets, smartphones, numa grande mobilidade. E se você adquirir agora o nosso curso de oficial de promotoria, terá como bônus um curso online de digitação. Venha você também e junte-se aos nossos milhares de web alunos. É uma alegria para mim acelerar a sua aprovação.